Muito bem, então hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre DST. Se alguém me fala, estão visualizando, ok? Ok. Ok. Então, vamos lá, coloca todo mundo no mudo e vamos lá. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre DST. Hoje é chamado de IST, tá bem? Isso depende do quê? Do programa de governo, viu, gente? Depende do programa do governo, ele quer mudar e muda o nome, mas a sífilis vai continuar sendo sífilis, a gonorreia vai continuar sendo a gonorreia, e linfogranuloma vai continuar sendo linfogranuloma. Vai mudar só o nome do programa do governo, tá bem? Nós vamos falar então, nós falamos da cistite, semana passada vamos falar um pouquinho da uretrite. Nós vamos ter duas uretrites, né, bem características, que é a uretrite gonocócica, causado pela Neisseria gonorreae, e a uretrite o quê? Não gonocócica, causado principalmente por dois principais agentes, a Chlamydia trachomatis e o Ureaplasma urearítico. Aqui nós temos uma bactéria extracelular, é uma bactéria extracelular. Se é uma bactéria extracelular, eu vou ter uma maior quantidade de polimorfos nucleares, ou seja, de fagócitos. Isso significa que eu vou ter o quê? A presença de material purulento. Fagócito morre, bactéria viva, bactéria morre, eu vou ter material purulento. Abundante, né? Abundante. Aqui, como eu tenho uma bactéria intracelular, eu tenho, então, principalmente macrófago. Tá bem? Macrófago. Macrófago ativado. E aí eu tenho o quê? Menor quantidade de secreção. Aqui você vai ter uma maior quantidade de secreção. E aqui você vai ter uma menor quantidade de secreção, que é a bactéria intracelular. Tá certo? Então aqui nós vamos ver uma secreção abundante, purulenta. Aqui nós vamos ver uma secreção escassa, mucoide, porque é a resposta, a diferença da resposta do seu sistema imunológico. Bactéria extracelular, fagocitose, polimorfo, grande quantidade de secreção. Bactéria intracelular, você vai ter principalmente o macrófago ativado aqui. E aí você vai ter menor quantidade de secreção, a secreção mais escassa. Tá bem? E aí nós diferenciamos em uretrite gonocócica e não gonocócica. E ela pode vir mista também. O indivíduo pode ser premiado e ela vir mista. Então, primeiramente, você trabalha tratando a Neisseria gonorreae e depois você trabalha tratando, então, a Chlamydia trachomatis. Certo? Vamos lá, então. Então, o que nós temos, então? A Neisseria gonorreae. É importante sempre perguntar, quando o paciente estiver apresentando algum sintoma, né? Qual foi o último dia que ele manteve relação sexual até o aparecimento dos sintomas, para você verificar o quê? O período de incubação. Então, quando você manteve a relação sexual? Foi semana passada, e o paciente está apresentando uma secreção purulenta, né? Oh, perdão, secreção abundante, purulenta, amarelo esverdeado, já é sugestivo do quê? De ser um quadro de gonorreia, pelo período de incubação, pela manifestação clínica. Então, o período de incubação da Neisseria gonorreae é em torno de uma semana, enquanto da Chlamydia trachomatis e do Ureaplasma é o dobro, é em torno do quê? De 2 semanas. Características da secreção. Enquanto eu tenho na gonorreia uma secreção uretral abundante, purulenta, amarela esverdeada, porque é uma resposta bactéria extracelular, aqui eu tenho uma secreção mais o quê? Uma secreção mais escassa. Tá bem? Uma secreção mucoide, translúcida, normalmente pela manhã. Normalmente pela manhã. Enquanto que a Neisseria gonorreae não, ela fica o quê? Pingando o dia inteiro, saindo secreção purulenta. Manifestações clínicas, corrimento uretral, tá bem? Dor a urinar, desconforto a urinar, urgência miccional, os bordos, os meatos, né? Então você vai ter a glande e aí você tem a saída da uretra, que nós chamamos de meato, hiperemiado, avermelhado, ok? Daí chamamos meatos, avermelhados e inchados. Bem, enquanto aqui nós temos o quê? Dor urinar, poliaciúria, desconforto uretral, bordos e meatos grudadinho. Então você vai ver o meato uretral grudado. Tá bem?
E normalmente o quê? A gente vai ver a maior quantidade de secreção pela manhã, daí chamado gota matinal. Enquanto que a gonorreia fica pingando, igual torneira, certo? Igual torneira, tá bem? Então essas são as manifestações clínicas. Então é importante perguntar a última vez que manteve relação sexual até a manifestação clínica. Se foi com parceiro fixo ou se foi outro parceiro. Por quê? Se de repente o paciente manteve relação sexual semana passada e agora está apresentando sinais e sintomas, e nesse intervalo manteve relação sexual com outra pessoa, provavelmente essa outra pessoa, no caminho da manifestação clínica, também está contaminada, também tem que ser tratada. Tá bem? Então, quando se fala em uretrite gonocócica, não gonocócica, em todas as DSTs, é necessário tratar o parceiro, principalmente se for parceiro fixo. Tá bem? Muito bem. Então, a gente vai observar o quê? Ó, secreção uretal abundante, amarelo, esverdeado, ok? Enquanto que na uretrite gonocócica. Enquanto na uretrite não gonocócica, você vai ver uma secreção escassa, translúcida, né? Meato, grudado. Aqui não, certo? Abertinho aqui. Enquanto você vai observar aqui uma secreção mais transparente, translúcida. Por quê? Bactéria intracelular, menor quantidade de fagócitos, mais um macrófago. E aqui uma bactéria extracelular, maior quantidade de fagócitos, maior quantidade de material purulento. Tá bem? Então aí nós temos os quadros de uretrite. Certo? Bom, terminando então o quadro de uretrite, nós vemos o que? Pinga no homem, não é isso? Então isso aqui é sintomático. É sintomático no homem. Então no homem ele apresenta sintomas, ok. Só que na mulher é o quê? A mulher não. A mulher não apresenta sintomas. Certo? Agora nós vamos inverter. Nós vamos para as vulvaginites. Vulvaginites são sintomáticos nas mulheres. Então, nas mulheres, sim. E nos homens, não. Tá bem? E nos homens, não. Certo? Quem são os principais agentes? Oi. Tem risco de incubação e não tratado, por exemplo, qualquer uma das duas? Eu não entendi a pergunta. Tem risco do paciente, por exemplo, incubar essa doença se não tratar na uretrite? Incubar não. Ele pode subir, né? Da uretra, no caso das uretrites, nos casos da uretrite, atingiu a uretra, vai subir e vai parar onde? Na próstata. Mais um pouquinho para onde? Na bexiga. Tá bem? Então, a uretrite que manifesta no homem, você fala que é incubado, não é que é incubado. Ele vai trazendo as complicações dela. Tá bem? Então, a infecção vai ascendendo. Da uretra vai para a próstata. Da próstata vai para a bexiga e vai subindo. Tá certo? Maior índice de Neisseria gonorreae era na época o quê? Na década de 80, 70, 80, 90. Nos prostíbulos. Por quê? Os prostíbulos, a mulher não tinha sinais, não tinha sintomas de gonorreia. Então o cara ia lá, mantinha relação sexual e contraía a gonorreia. Tá bem? Agora vamos inverter. Vamos inverter. Agora, as mulheres, presta atenção, as mulheres apresentam sintomas, enquanto que os homens não apresentam sintomas. E aí, escorre na mulher. Nós vimos o que pinga, uretrite. E agora nós vamos as vulvovaginites. E nós vamos ter o quê? 3 agentes aqui. Tá bem? 3 agentes. Nós vamos ter o tricomonas, que é um protozoário. Nós vamos ter a cândida, que é um fungo. E nós vamos ter a Gardnerella, que é uma bactéria. São completamente diferentes. Não é isso? Apesar de que a cândida não é considerada uma DST. Existem fatores imunológicos que favorecem o desenvolvimento dela. Mas como nós estamos já falando de vulvovaginite, nós já incluímos ela aqui no meio. Tá bom? Então nós vamos ter o tricomonas, tricomoníase, assintomático no homem e muito sintomático na mulher. Apresenta o quê?
corrimento abundante, amarelo, esverdeado, bolhoso, prurido intenso da vulva, não tem como ficar sem tratar. Tá bem? Vamos ter a cândida, branco, leitoso, coalhado. Normalmente tem fatores imunológicos envolvidos. O que são os fatores imunológicos envolvidos? Estresse, uso de antibiótico, uso de quimioterápicos, tá bem? Tudo isso favorece. Variação hormonal, troca de anticoncepcional, isso tudo o quê? Influencia no desenvolvimento da candidíase, tá bem? E aí nós temos a Gardnerella, branco, acinzentado, odor peixe podre. Então é importante, nas vulvovaginites também a mesma pergunta. Quando que apresentou sintoma quando? Hoje ou ontem? Qual foi a última vez que você manteve relação sexual? Ah, foi 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, para você tentar verificar o quê? O período de incubação. E além disso, é importante verificar o quê? A cor do corrimento, o odor do corrimento, certo? Isso também auxilia nesse processo aqui. Então, nós temos lá o Trichomonas, que é um protozoário, a Cândida um fungo e a Gardnerella uma bactéria. Não é isso? Então, nós temos lá o Trichomonas. O que nós temos aqui de sintomatologia? Corrimento amarelo, esverdeado, bolhoso, prurido intenso. Ela vai buscar a farmácia, não é, ou o médico, não é pelo corrimento, é pelo prurido que causa intenso na vulva. Tá bem? Dificuldade de manter relação sexual, e aí o odor de camundongo. O pH se altera, fica em torno de 4,5. Na Cândida, é um corrimento o quê? Branco, leitoso, parecendo leite talhado, causa prurido, vermelhidão também, dificuldade nas relações sexuais e às vezes um odor ácido. Tanto é que o pH fica mais ácido. Certo? E na Gardnerella? Que a bactéria nós vamos ter o quê? Corrimento o quê? Branco, acinzentado, com odor de peixe podre, porque ela produz a cadaverina, putricina, que utiliza grande parte da amônia da própria urina, que às vezes é eliminado, e transforma em produtos voláteis. E aí dá essa característica desse, abre aspas, né? Odor de peixe podre. E o pH, você pode observar, um pH mais alcalino. Tá bem? pH mais alcalino. Então, nós vamos ter lá corrimento abundante, amarelo esverdeado, bolhoso, Trichomonas. Corrimento branco, esbranquiçado, parecendo leitinho talhado, Cândida. E corrimento abundante, branco acinzentado, com dor de peixe podre, Gardnerella. Tá bem? Muito bem. São as vulvovaginites. Tranquilo aqui? Vamos lá. Terminamos então nas uretrites. Terminamos nas vulvovaginites. Agora nós vamos nas lesões. Toda vez que tiver lesão, eu tenho que diferenciar de uma lesão que tem manifestação sistêmica, que é a sífilis. Então, é importantíssimo, quando se tratar em lesão, sempre diferenciar de sífilis. Por quê? Sífilis tem a primária, que é o cancro duro, depois sara espontaneamente, ele vai o quê? Para a circulação sistêmica e desenvolve o quê? A sífilis secundária. E depois, tardiamente, desenvolve a terciária. Essas são lesões nos ossos, etc e tal, mas a princípio ela evolui espontaneamente. O que significa espontaneamente? Vai lá, passa pomadinha de neomicina com bacitracina, sarar, aquela pomada foi uma santa pomada. Não, aí depois o cara está desenvolvendo sífilis secundária. Tá bem? Então é sempre importante, nas lesões, diferenciar sífilis de outras patologias. Sífilis de cancro mole, cancro duro e cancro mole, sífilis de herpes, sífilis de linfogranuloma venéreo, sífilis de donovanose, sífilis do molusco contagioso e sífilis de condiloma acuminado, que é o HPV, que é a verruga normal, verruga genital, né? Só gostaria de dizer que é o seguinte, ó, o molusco contagioso também apresenta em criança, tá bom? É um processo viral que apresenta em criança, não quer dizer que a criança foi abusada. Mas se aparecer na região pubiana do adulto, aí é uma, abre aspas, uma DST. Em criança é comum apresentar.
Tá bem? Nas mãos, às vezes na face, mas não quer dizer que a criança foi abusada. É um vírus normal. Mas no adulto, quando apresenta, aí podemos considerar como uma DST. Outra coisa importante, o linfogranuloma venéreo. Se você observar, é a clamídia trachomatis. Se vocês lembrarem, a clamídia trachomatis causa o quê? A uretrite não gonocócica. Então, quando está na uretra, causa uretrite não gonocócica. Mas quando está na pele, na glande, né? Na pele, na região genital, e se dissemina para os linfonódulos, nós chamamos então de linfogranuloma venéreo. Tá bem? É o mesmo agente. É a clamídia trachomatis. A diferença aqui é que ela se instalou na uretra, uretrite. Instalou na pele e foi drenado para onde? Para o linfonodo. E aí, então, chamamos de linfogranuloma venéreo. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos começar a diferenciar sífilis de cancro mole. O que eu tenho, então? Na sífilis, quem que é o agente? É uma bactéria. Treponema pálido, ou é uma espiroqueta. Olha o período de incubação, 21 dias. Então, é sempre importante perguntar qual foi a última vez que manteve relação sexual. Como é que é o aspecto da lesão? Lesão única, bordos duros, regulares, erosivo, base vermelha, avermelhada. Bem característico do cancro duro. Daí é chamado de cancro duro, ou sífilis primária, ou também chamada de sífilis primária. Bem? A hemófilis ducreyi também é uma bactéria. Olha o período de incubação, ó. Já é um diferencial, 3 a 5 dias. As lesões são ulceradas, certo? Pequenas, múltiplas. Não dá, aqui é uma só. Uma, duas, o máximo. Aqui são múltiplas. De fundo o quê? Purulento. Extremamente o quê? Dolorosas. Tá certo? Então, nós temos lá, então, a sífilis, ó. Lesão única, bordos endurecidos, bem delimitado, regular. Então, ele é regular, os bordos são regulares. Bordos duro. Fundo o quê? Avermelhado, cor de carne. Enquanto que eu tenho, lá no hemófilis ducreyi, eu tenho bordos irregulares, ó. Irregulares. Fundo purulento. Aqui eu estou mostrando uma lesão, mas depois eu vou mostrar várias lesões. Múltiplas lesões. Então, não tem como diferenciar. Aqui eu tenho um quadro de sífilis, aqui eu tenho um quadro de hemófilis ducreyi, cancro mole. Então, você tem cancro duro, né? E aqui é chamado de cancro mole. Então, observe aqui, ó. Múltiplas, né? Úlcera 1, ó. 2. Olha aqui, grudou, né? A bactéria se multiplicou. 3, 4, 5, 6, 7. Vamos parar de contar, né? E pergunta o paciente pular. Dá 3 pulinhos. Se cair, não dá para tratar. Mas se não cair, dá para tratar. Então, aqui nós temos o quê? O chamado cancro duro. Ou cancro mole. Então, cancro duro, sífilis. Nós chamamos de cancro mole, a hemófilis ducreyi. Tá bem? A hemófilis ducreyi. Conhecido como cancro mole. Vamos lá. Herpes. Herpes não tem jeito de confundir com sífilis, nem que queira. Sífilis, ó. Espiroqueta, 21 dias. Lesão única, bordos duros, regulares, caráter erosivo. Enquanto o herpes genital pode se apresentar na região genital, mas pode apresentar na região circunvizinha da região genital. Então, pode apresentar na coxa, face interna da coxa, face, região glútea, tá bem? Na virilha. Então, normalmente se apresenta na genitália, mas também pode apresentar na região circunvizinha. Então, são o quê? São múltiplas vesículas. Múltiplas, mais de uma. Agrupadas, que rompem e ulceram, formam uma ulceração.
são extremamente o quê? Dolorosos. E regride espontaneamente. Se tomar remédio, sara. Se tomar não sara, sara do mesmo jeito. Tá bom? Mas também é considerado uma DST. Certo? Então tá lá, ó. Aqui já mostrando o cerado, aqui fica mais fácil. Isso aqui, ó. Múltiplas lesões, vesículas, múltiplas vesículas, agrupadas, tá bem? Ó, agrupadas, que rompem e ulceram, formam ulcerações, ó. Tá certo? Aí não vem falar que a aranha que passou aqui, que no Sectec tem, que isso aí não tem nada a ver com a aranha aqui não, viu? Deixa a aranha quieta lá, tá certo? Tá aqui, é o quê? É herpes genital, gente. Não tem cura, tem controle. Baixou a imunidade, aparece. Tá bem? Melhorou a imunidade, desaparece. E aqui você tem a sífilis. Então aqui você tem herpes. E aqui você tem sífilis, ó. Bordo regular, avermelhado, endurecido. Que aqui você tem um quadro de sífilis. Não tem jeito de errar. Tá bem? Sífilis e herpes. Linfogranuloma venéreo. Lembra lá, ó, o mesmo período de incubação, ó, da clamídia, ó, 14 dias, 2 semanas. Aqui é 21 dias, treponema pálido. Aqui, ó, clamídia trachomatis. Inicia-se com uma pequena pápula. Epitiforme, parecendo com a herpes. Se rompe e ulcera. Só que como ela cai na circulação drenada, vai para onde? No linfonodo. Se para no linfonodo, é apresentada, ela começa a multiplicar lá. E aí eu tenho o quê? Adenopatia, íngua, unilateral, normalmente em 60% dos casos. E o pessoal conhece como mula. Tá bem? Então tá lá, sífilis. E aí, ó. Lesão epitiforme, né? Parecido com herpes. Olha lá, epitiforme. Então, quando dá na uretra, uretrite. Quando dá na pele, aqui, ó. O que que acontece? Epitiforme, rompe, grande parte dessa bactéria cai na linfa e vai para onde? No linfonodo. E ó, o que que eu tenho? Infartamento, né? Incha o linfonodo. Então você tem linfonodo. Normalmente, 60% dos casos, unilateral. Então você tem a lesão, a lesão, e 2, o infartamento o quê? O infartamento ganglionar dos gânglios. Forma a íngua, chamada de mula. Tá bem? Isso aqui pode evoluir, pode romper, né? Abre aspas, né? Vamos dizer assim, virar um abscesso, né? Se não tratado também. Ok? Então, isso aí nós temos o linfogranuloma venéreo. Tá certo? Temos agora outro quadro que é donovanose. Donovanose, você tem o quê? A chamada Donovania granulomatis, ou né, conhecido como Corynebacterium granulomatis. Olha o período de incubação. Sífilis, 21 dias. Aqui eu tenho o quê? Pode colocar aqui 2 semanas também, não é isso? Cancro duro, lesão única, bordos endurecidos. Aqui eu tenho o quê? Uma lesão vegetante. Bordos irregulares e crescimento centrífugo. O que significa crescimento centrífugo? Ele começa, aparece a lesão e ela vai assim, ó. Vai aumentando assim, ó. Crescimento centrífugo. E com sangramento ao toque. Tá lá. Cancro. Tem aqui então a sífilis. E aqui eu tenho então a donovanose. Então começou a lesão e o crescimento, ó. Centrífugo, ó. Irregular. Tá bem? Então começou lá e vai aumentando assim, ó. Sangramento o quê? Sangramento ao toque. Ok? Então você tem então um quadro de donovanose. Depois então você tem o molusco contagioso. Molusco contagioso não tem jeito de errar. Tá bem? Bateu o olho, você já viu. É diferente, ó. 21 dias aqui, lesão única. Aqui você tem o quê? Ela é bem delimitada, cor da pele, rosinha, tá bom? A lesão, ao redor fica hiperemiado, com centro umbilicado. Tá bem? Fácil remoção, sai uma massinha branca lá de dentro, né? O tratamento é isso, é cauterização. Utiliza um cálcio, rompe, utiliza um cálcio, depois usa um antisséptico.
Tá bem? Olha lá, ó. Ó, bem rosinha, de centro o quê? Umbilicado, né? Dá na região genital. Em criança, não é sinal de abuso. E dá onde? Nas mãos, dá no pescoço, na face, tá bem? Que é o conhecido molusco contagioso, certo? Temos agora quem? Temos então, agora o condiloma acuminado. Esse também não tem jeito de errar. Olha lá. Período de incubação, 21 dias. Aqui, ó, pode ser de 1 a 8 meses. Causa o quê? As verrugas. Quando dá na genitália, beleza, você já sabe que é o quê? É HPV. E quando dá no colo do útero? Se a mulher não for cuidadosa e fazer o preventivo pelo menos uma vez por ano, não vai detectar. E ele é um dos maiores causadores do quê? Do câncer no colo uterino. Por isso que o Ministério da Saúde vem vacinando as adolescentes aí. Tá? Qual o aspecto? Pode ser única ou múltipla. Um aspecto do que? De couve-flor, irregular e áspera, né, ao toque. Você pegar uma verruga, né? Ela é áspera ao toque. Então você vai observar isso aqui. Tem jeito de errar? Não tem. Isso aqui é sífilis, isso aqui é condiloma acuminato. Olha lá, a verruga. Tá bem? Isso dá um trabalho para tratar. Normalmente, há tempos atrás, a gente tinha podofilina, aí se passava o quê? Vaselina ao redor, não é isso? E aí aplicava. Quando tinha poucas lesões, nesse caso aqui tem que ser cauterização médica. Cauteriza, o negócio volta. Cauteriza de novo, o negócio volta. Difícil acabar com esse negócio. Tá bem? Condiloma acuminado. Certo? Tá lá. É importante também diferenciar o condiloma acuminado, que vocês já viram que é uma verruga, do condiloma plano. Porque o condiloma plano já é o quê? Já é uma lesão, praticamente o quê? Terciária da sífilis. Olha o treponema aqui, ó. Tá bem? É encontrado principalmente em regiões, ó, de atrito e umidade. Já é um quadro, já uma lesão já terciária da sífilis. Então, tá lá o condiloma plano, ó. Também não tem jeito do quê? De errar, né? Que é completamente diferente. Espectro verrucoso, parecendo couve-flor áspera, o toque. Aqui já não. Tá bem? Muito bem. Então, nós verificamos, então, as que regridem espontaneamente. Eu tenho que tomar cuidado. Sífilis, HPV, molusco contagioso e herpes. Lembrando que o molusco contagioso pode apresentar o quê? Em criança. Aí não é considerado DST. Isso é considerado DST em paciente adulto. Adulto. Tá bem? Então, essas que regridem o quê? Espontaneamente. Bom? A sífilis primária, qual o perigo dela? Ela se tornar o quê? Uma sífilis secundária, com manifestações sistêmicas. Tá bem? E as que não regridem? Cancro mole, linfogranuloma venéreo, donovanose, as uretrite e as vulvaginite. Tem que ser tratada, não regride. Tá bem? Tem que ser tratada. Tá bom? Qual das DSTs que são sintomáticas no homem e assintomática na mulher? Principalmente as uretrites. Vamos lá, ó lá. As uretrites é onde? Sintomática no homem. As vulvaginites é sintomática em quê? Sintomática na mulher. Então, como as uretrites são sintomáticas no homem, quem que é o transmissor? A mulher transmite para quem? Para o homem. Ok? Como as vulvaginites é sintomática na mulher, quem que transmite? O homem transmite para quem? Para a mulher. Tá bom? E as lesões? Pode apresentar tanto no homem como na mulher. Tá certo? Tanto no homem como na mulher. Vamos então para o tratamento. Tá bom? Tratamento da uretrite gonocócica. O que nós vamos trabalhar? As penicilinas. Né? A ceftriaxona, que é a cefalosporina de terceira geração. Trabalha-se muito. Você trabalha a ciprofloxacina, as quinolonas, as flúor, tá? As fluoquinolonas. Eu coloquei a ciprofloxacina, mas pode ser a levofloxacina, pode ser a norfloxacina. Os aminoglicosídeos, especificamente espectinomicina, trobicin, também pode ser trabalhado, e a azitromicina. Qual que é a vantagem da azitromicina? Ela contempla as duas, tanto a uretrite gonocócica, como a uretrite não gonocócica. Tá bem? Não gonocócica.
Tá certo? Outra coisa importante, além do tratamento com o antibiótico, é importante utilizar o quê? Nas uretrites, associar com o quê? Com o antisséptico. Antisséptico urinário, aquele que faz o quê? Precipita proteínas estruturais, a pessoa vai urinar, alterar a cor da urina. Aí você tem quem? A metenamina e você tem a fenazopiridina, tá bom? Se quiser utilizar, tem o coadjuvante, que são o quê? É um auxiliar, tá, gente? Auxiliar. Quem vai efetivamente destruir o micro-organismo é o antibiótico. É um auxiliar. Os antissépticos urinários podem ser utilizados também. Ok? Muito bem. Então, estamos lá, né? Onde que a gente atua? Bom, beta-lactam que impede a transpeptidação final, transpeptidase, não deixa incorporar a unidade de tijolo. Ok? As quinolonas inibem quem? DNA girase, então não deixa replicar o DNA. Aqui as penicilinas e cefalosporinas. Certo? A espectinomicina. A espectinomicina também pode ser utilizada. Elas, igual o mecanismo do aminoglicosídeo, se liga na subunidade 30S e promove leitura errônea. Eu esqueci de dizer aqui também, pode ser utilizado também, além da espectinomicina, pode ser utilizado o quê? A gentamicina. Tá bem? Intramuscular, de 280 miligramas, dose única. Dose única. Também uma opção também. É uma outra opção dos aminoglicosídeos, também pode ser trabalhado. Certo? Vamos lá. No tratamento, agora vamos lá, do tratamento da uretrite não gonocócica. Né? Tratamento da uretrite não gonocócica. Lembra? Clamídia trachomatis e ureaplasma ureolítica. É intracelular. Então precisa de um antibiótico que penetre dentro da célula. Então você vai trabalhar com quem? Com a doxiciclina, que é uma tetraciclina de segunda geração. Doxiciclina e minoxiciclina. As tetraciclinas de primeira geração não são mais utilizadas. Por que não são mais utilizadas? Por conta da resistência bacteriana. Podemos utilizar a eritromicina? Podemos, mas temos hoje um derivado macrolídeo conhecido como, os macrolídeos são quem? Eritromicina, claritromicina, azitromicina e deixa a roxastromicina aqui junto com a eritromicina. Então podemos utilizar também quem? A azitromicina, no lugar dela, a azitromicina. Tá bem? 1 grama. Certo? Pode ser trabalhado também. Ok? E da mesma forma, o coadjuvante. Quem que é o auxiliar? O auxiliar é quem? Os antissépticos. Urinários, né? Podem ser utilizados como tratamento auxiliar. Mas quem vai combater mesmo é quem? A doxiciclina, né? Pode ser trabalhado, e a azitromicina. Doxiciclina, minoxiciclina. Minoxiciclina também pode ser utilizado. Ok? Muito bem. Já trabalhamos então o que escorre no homem, que são as uretrites, gonocócica e não gonocócica. Né? Agora vamos trabalhar quem? As vulvovaginites. Tá bem? Então nós vamos ter tanto, quando falar em vulvovaginite, eu vou ter o tratamento, prestem atenção, tratamento sistêmico, o tratamento tópico, são os cremes vaginais, e os auxiliares, ou coadjuvantes. Quem são os coadjuvantes? Os coadjuvantes é o quê? Dermacide, Lucretin, Cronel, né? O que mais pode ser lembrado? Gosto muito do Flogor Rosa, mas você tem o Lucretin também, pó. Então esses são, né, são os coadjuvantes. No tratamento sistêmico para Cândida, né? Para Cândida, vamos trabalhar com quem? Vamos trabalhar o sistêmico. O sistêmico. Vamos trabalhar com quem? Com os
os imidazóis. Quem são os imidazóis? Vamos colocar lá. Fluoconazol, itraconazol e tem o velhinho chamado cetoconazol. Tá bem? Dose única, né? Exceto o itraconazol. Então, pode ser trabalhado lá esses antifúngicos sistemicamente. Tópico. Ih, tópico tem muito. Tópico você tem tioconazol, miconazol, isoconazol, fentisol, clotrimazol. E aí você anfotericina, creme vaginal. Você tem anistatina. Então você tem um monte de uso tópico. Tá bem? Uso tópico. Normalmente esses cremes você pode, no caso da cândida, pode utilizar de forma isolada. Pode ser usado o creme ou vem associado. Quando ele vem, agora presta atenção, o tópico, quando vem associado, ele vem junto quem? Ele vem junto um antiprotozoário. E o mais comum hoje nós temos quem? O tinidazol com o miconazol, que é um antifúngico. Ou o tinidazol com o tioconazol. Eu brinco sempre para não gravar, né? É o ti com ti ou ti com mi. Tá bom? Ti com ti e ti com mi, que são os associados, que é o mais comum aí. Aí você tem metronidazol com estatina e outros aí. Mas é o mais comum isso aqui, ó. É o ti com ti ou ti com mi. Tá bem? Nós chamamos então dos associados. Vem sempre um associado, um antiprotozoário com um antifúngico. Tá bem? Então, tratamento: itraconazol, metronidazol. Ou fluoconazol, itraconazol, cetoconazol. E o tópico pode ser utilizado isoladamente, ok? Ou pode ser trabalhado juntamente com quem? Pode ser trabalhado juntamente com um antiprotozoário. Então, você tem lá o miconazol, o tioconazol associado com o tinidazol. Então, trabalhamos, então, o tratamento da cândida. Lembrando os auxiliares, né? São os antissépticos auxiliares. Prof, Oi. no caso de indicar um repositor de flora, a gente pode também ou ficaria só no caso Não, do ser médico? utilizado. Vamos utilizar repositor de flora, meu anjo? Aqui na cândida, tá? Sim, pode, nesse caso mesmo. E tem alguns cremes vaginais, alguns flaconetes, algumas cápsulas, né? Que contém alguns lactobacilos que ajudam a restaurar também a microbiota. Pode ser utilizado também. Ok? Ok. Vamos lá, vamos trabalhar agora o protozoário. Quem que é o protozoário? Tricomonas. Quais são os antiprotozoários sistêmicos que a gente pode trabalhar aqui? Para gravar, então a gente grava assim, ó, né? Metronidazol, sequinidazol e tinidazol. Tá bem? Para protozoário. Eu brinco sempre assim, ó, é o MST, não é no movimento sem terra, não. É metronidazol, sequinidazol, tinidazol. Existe o nimorazol também, mas o nimorazol praticamente caiu em desuso. Isso sistêmico. Sistêmico, ok? E o tópico? O tópico nós vamos utilizar o quê? O tópico nós vamos utilizar o ti com ti ou ti com mi, porque a presença às vezes do protozoário causa também um desequilíbrio microbiota e às vezes vem associado a uma pequena quantidade, né, de fungo, favorece o desenvolvimento de fungo. Então, ti com ti ou ti com mi. Podendo utilizar também quem? Podemos utilizar também o metronidazol com anistatina, topicamente. E os sabonetes antissépticos como coadjuvantes. Vamos lá. Para a bactéria. Que bactéria nós temos? A Gardnerella.
Só lembrando, né? Os benzoimidazóis têm ação antimicrobiana contra bactérias anaeróbias. Formam radicais nitrogenados que se ligam ao DNA e quebra a fita de DNA da bactéria, bactérias anaeróbias. Então, eu posso também utilizar, então, o MST, metronidazol, seclinidazol, tinidazol, e o antibiótico, né, que é quem? A doxiciclina, podendo utilizar a minoxiclina e podendo utilizar a azitromicina. Azitromicina. Ok? Tópico. O que vai trabalhar tópico? Tópico pode trabalhar quem? Não tem o tinidazol lá? Ti com ti ou ti com mi. Pode ser trabalhado. Podendo também ter outras opções, como a clindamicina, tá? Clindamicina, que é o Dalacin V, o Talsutin, que ele vem com polimixina B. Aí são outros cremes que contêm, entendeu? Alguns aminoglicosídeos ali. Mas normalmente se utiliza o quê? Os benzoimidazóis aqui, o ti com ti e o ti com mi. Tá bem? Os coadjuvantes, sabonetes antissépticos, que trabalham nessas situações também. Ok? Olha lá, como é que vai? Então, os azóis fazem o quê? Escaleno, lanosterol, ergosterol. Então, os azóis impedem a conversão de lanosterol em ergosterol. Então, não deixa formar o quê? A parede fúngica, o fungo. Quem são os azóis? Fluconazol, itraconazol e cetoconazol, sistêmico. Tá bem? Isso daqui não. Isso aqui também não. Não é usado mais. Bom, agora vamos trabalhar as lesões. O que vamos trabalhar com lesão? Lesão para sífilis, a boa e velha benzilpenicilina. São 2.400 unidades internacionais intramuscular. Então, a bezetacil, ela vem com 1.200 unidades, 4 ml. Ele vai tomar duas. Vai tomar uma de um lado e uma do outro. Para nunca mais esquecer de quando fazer bobiça, utilizar o preservativo. Daí a importância da gente como educador, que orientar, manter relação sexual sempre com preservativo. Então, o tratamento da sífilis são 2.400 unidades. Isso na sífilis primária. Primária. 2.400 unidades. No cancro mole, se trabalha com quem? Vamos substituir a eritromicina pela azitromicina. Ceftriaxona, que é a cefalosporina de terceira geração, e o sulfametoxazol, que é o Bactrim, pode ser utilizado no cancro mole. Tá bom? Herpes genital, vamos trabalhar com quem? Aciclovir, sistêmico, e aciclovir tópico. Mas se quiser acrescentar vitamina C, complexo B, para melhorar o sistema imunológico, isso aí fica a seu critério. Tá bom? Linfogranuloma venéreo, lembra do linfogranuloma? É a clamídia. É o igual tratamento que? O mesmo tratamento da uretrite não gonocócica. Que era quem? Doxiciclina, minoxiciclina e azitromicina. Tá bom? Donavanose, vai trabalhar com quem? Não usa mais a terramicina nem a tetraciclina. Usa quem? A azitromicina ou a doxiciclina. Doxiciclina. Tá bem? Mecaniza a ciclovir, impede a replicação do material genético, né, do vírus, está aqui, só para constar. Né? Molusco contagioso. Molusco contagioso, às vezes, dependendo da extensão da lesão, apenas o quê? A eletrocoagulação, que é feita onde? A crioterapia e a curetagem, que é feita onde? A nível hospitalar. A cauterização química se utiliza com os cáusticos, né? Caloplast, duofilme. Aplica ele depois o quê? Retira manualmente e passa o quê? E passa a tintura de iodo. Ou clorexidine. Clorexidine. Tá bom? Ah, professor, mas a criança não deixa.
O que você vai fazer à noite, a hora que a criança estiver dormindo, no caso da criança, né? Aí você aplica uma pomada, anestesiou, aí você vai mexer. Vai lá com a agulha 13x4,5, rompe a lesão, espreme, sai aquela massinha, sempre usando luva, né? E faz uma antisepsia bem ampla, porque senão aquela massinha escorre e nasce do outro local. Então tá lá a lesãozinha, bem centro umbilicado. Você vai lá com a agulhinha, rompe, retira aquela massinha, ok? E faça a antisepsia bem ampla, tá bem? Para que essa secreção não venha aparecer e nasce outro do lado de cá. Tá bom? Então fechamos aqui. Algumas situações se utiliza o ascaridil. Ascaridil é um remedinho de verme, chamado levamisol. Muito usado para verruga e para molusco contagioso. Ele inibe lá o linfócito T supressor, e aí eu tenho a resposta do linfócito T citolítico, né? Que é intracelular, destruindo o processo aqui. Tanto desse vírus, como desse aqui. Pode ser utilizado também. Condiloma cominato, né? Vai fazer o quê? Há um cáustico, que é a podofilina. Antes se vendia na farmácia, hoje não se vende mais, hoje são manipulados. Então se orientava o quê? Onde está o local da verruga? Passar a vaselina ao redor, aplicar a podofilina à noite e retirar pela manhã. Ou então o quê? A remoção cirúrgica. Ou, no consultório médico, o ácido cloracético. Ele vai lá e aplica o ácido cloracético em cima. Tá bem? Pode voltar? Pode voltar. Condiloma é muito difícil de acabar. Conhecido como crista de galo. Tá bem? Conhecido como crista de galo. Certo, pessoal?